E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go. Nosso projeto andou bastante nessas 2 semanas, mas não quanto eu queria, porque, enfim, São Paulo ficou debaixo d'água, caiu árvore pra caramba, teve ventania pra caramba, eu fiquei 2 dias sem eletricidade, já estava entrando em crise de abstinência, os bancos de bateria que eu tenho estavam chegando no final, e eu já estava me preparando para transformar a placa de circuito impresso em ponta de lança, né? Bom, mas ainda assim o nosso sistema andou um bocado e como tem vários projetos usando o sistema, ele precisou ser dividido em dois. Ele foi dividido numa biblioteca, que é essa daqui, né? Ficou com o nome de Dev Engine. Claro que todos os links para o código vão estar na descrição do vídeo, como é de costume, então vocês não precisam se preocupar em anotar nada. Mas, enfim, e o que eu fiz foi separar o código. Separei na biblioteca e, né, o cliente que a gente estava criando, que é o empreendedor dev, tá num outro repositório. Eu não quis usar monorepo porque tem coisa de código fechado usando, né? Tem vários projetos usando a mesma biblioteca e tem coisa de código fechado usando. E por isso eu não quis deixar tudo no monorepo, porque não ia ter como eu manter tudo junto, né? Mas, enfim, a vantagem é que agora a gente tem possibilidade de expandir as coisas de forma melhor. O código da biblioteca começou a ser acertado para você poder estender ele. Então, por exemplo, vai existir os assets da biblioteca e vai existir assets do projeto mesmo. E o sistema se vira e consegue fornecer os assets de acordo com o projeto. Não precisa muito se preocupar com isso. Outra novidade também é que a gente não está mais usando a linguagem Lua. Eu poderia continuar usando a linguagem Lua, para mim ela serviria perfeitamente, mas ia ser mais difícil eu controlar coisas como segurança, granularidade de programa, e a maioria das vezes eu vou fazer só um eval, né? Eu vou só ler uma instrução ali e vou processar ela e retornar um resultado simples. Embora eu possa de vez em quando fazer um programa pequeno de, sei lá, 4, 5 linhas, a maioria das vezes vai ser uma linha, né? Vai ser esse valor mais aquele valor. Então, em vez disso, a gente criou uma pequeníssima linguagem, que é uma linguagem muito pequena. Ela trabalha de um jeito super simples, ela basicamente faz uma árvore, ela cria um AST, e depois ela sai processando essa árvore. Não tem compilação, não tem bytecode, não tem nada. É muito simples. Mas, como tudo que a gente está fazendo, ela também pode ser estendida. Então você pode criar pequenas bibliotecas para estender ela. Eu já criei algumas, né? Eu criei para biblioteca de matemática, eu criei uma bibliotecazinha para mexer com EAV, mas são todas extensões da linguagem principal e, claro, tem além dos exemplos, né, se eu ir aqui na filo, além dos exemplos tem um README, explicando como usar enfim, explicando a pronúncia também, tá? Porque não é filó, é filo, como em um filo de lana, né? Um fio de lã. Não é filó, pelo amor de Deus. Já estou falando porque tem uns amigos meus que vão me zoar com o nome da linguagem. Enfim, ela é uma Lisp-like, né? É inspirada no Lisp. Não é um Lisp de verdade, mas é inspirada no Lisp. E você pode estender ela com Go muito facilmente, mas ela aceita você passar o contexto e aí dar um cancel se der timeout, não tem looping, embora ela tenha algumas facilidades que você pode processar listas e tudo mais, mas ela não tem looping. E por que isso? Porque eu não quero que o servidor fique travado processando um loop infinito, e por aí vai.
Bom, esse foi o nosso projeto. A gente foi mais ou menos o que evoluiu essas 2 semanas, né? Tirando a aguaceira aqui em São Paulo. E eu posso demonstrar também, vou vir aqui e vou demonstrar o nosso sistema, né? Go run ponto. E ele já aplicou a migration. A migration também pode ser estendida. Então, por padrão, o que eu fiz? As migrations da biblioteca começam no 1 e as migrations de projeto começam no 1000. Então, teoricamente, você consegue gerenciar aí um pouquinho das migrations. Não é perfeito esse esquema, mas dá para brincar com isso hoje. Vamos colocar aqui num navegador. Eu vou me logar aqui. O sistema de login, por enquanto, ele imita o sistema de login antigo, mas ele detecta que eu estou em loopback e não faz as perguntas de validar meu e-mail nem nada. Ele simplesmente me deixa entrar. E aí, deixa eu colocar aqui uma foto. E pronto, eu criei meu cadastro. E aí a gente pode experimentar o sistema de EAV que já funciona. Posso criar formulário. Então eu vou criar um formulário aqui, clientes. Né? Editar formulário, vou pegar o formulário clientes e vou adicionar campo. Então eu vou adicionar um campo nome. Eu vou adicionar um outro campo aqui. Cadê? Aqui. Sei lá. Endereço. Bem simplesinho por enquanto, né? E vamos ver isso funcionando, né? Ver registros, não tem nenhum. Eu posso criar um registro. Nome César. Rua dos Bobos, número 0. Né? Salvar o registro. Já está aqui o registro salvo. Eu posso ver os registros. Né? Tá lá o... Aí assim, puxa, eu queria que o nome viesse antes do... Ah, não. Eu digitei errado. Eu sou uma topeira. Eu digitei meu nome no endereço e o endereço no nome. Olha que legal. Porque eu esqueci de demonstrar uma das características do sistema. César. Que é você desenhar o formulário na ordem certa. Então vamos lá no formulário, editar formulário. E aí aqui eu quero que o campo nome apareça primeiro e depois o endereço. Então eu vou dizer que o endereço aqui é 1. Opa, 1. A ordem dele tem que ser 1. O outro já está 0, então a ordem vai ficar correta. Agora sim. Aí eu posso vir aqui, ver registros, olha lá. Nome, agora está na ordem certa, e se eu entrar aqui, agora está na ordem certa aqui, e editar também aparece na ordem certa. Pronto. E você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer com que campos texto sejam vinculados na consulta, né? Essa consulta aqui, Full Text Search. Você pode fazer mudar o tipo de visualização, card, né? Carrossel, etc. O problema é isso daqui funciona, só que não está o ideal. Por que não está o ideal? Porque eu misturei dois conceitos aqui. Eu misturei o conceito de estrutura de dados, né, como que o dado deve ser armazenado e etc., com propriedades de formulário, como que o campo vai se comportar na tela, qual vai ser o tamanho dele na tela e etc. E isso está me causando problema, porque na maioria dos sistemas que eu vou mexer, você tem um tipo de dado e aí esse dado é visualizado de N maneiras diferentes. Então o ideal é desacoplar a criação do formulário da criação da estrutura dos dados. Por enquanto está tudo junto. Você viu que eu não criei estrutura de dado nenhum. Eu fui criando os campos e isso já criou a estrutura de dados. O ideal é não ter isso. O ideal é, embora isso pareça mais fácil
no começo, isso vem pegar o nosso pé depois, né? Você ter tudo numa estrutura só, você precisa depois ficar fazendo mágica para agora eu quero ver esse registro de um modo diferente. É muito mais mágico. Então eu vou ter que retrabalhar essa área do sistema, né? Bom, mas é isso. Acho que isso já deu para dar uma demonstrada no quanto evoluiu o nosso sistema e o quanto a gente vai ter que dar esse passinho atrás aí para refazer essa parte da estrutura de dados e tornar mais flexível, né? Inclusive a gente fez uma pesquisa no grupo de estudos, né? Se a gente vê aqui no grupo de estudos, né? Tá meio pequeno, não sei se dá para mim aumentar aqui. Consigo aumentar isso? Acho que não. Mas, enfim, você refaria um código que funciona, mas não está perfeito? Aí 33 responderam que sim, e quanto? 67 responderam que não. Né? Poucas pessoas responderam, só 21 pessoas, mas enfim, basicamente é o que eu estou sofrendo aqui. Esse código funciona, mas não está perfeito. Eu estou entre os primeiros 33 que vai ter que refazer o código. E é isso, galera. Agora a gente vai continuar papeando, eu vou demonstrar mais coisas sobre o sistema. A gente vai falar de outras coisas, como a gente já estava batendo papo, falando de aprendizado de inglês, falando de carreira. Mas se você quer participar dessa conversa, é só aparecer no nosso grupo todo sábado às 14 horas. E é isso. Links na descrição do vídeo. Até mais, pessoal!